Não julgueis para que não sejais julgados. Provavelmente você já deve ter ouvido algum cristão usando esse versículo para dizer que nenhum irmão pode julgar o outro. Será que é isso mesmo que o texto bíblico está dizendo? Será que você não pode corrigir nenhum irmão porque você estará julgando este irmão? Bom, este é o tema do vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito bom ter você aqui comigo. E eu já quero iniciar esse vídeo dizendo que sim, a Bíblia nos autoriza a julgar os nossos irmãos. Mas nós precisamos entender qual é a intenção desse julgamento e a utilidade deste julgamento para o corpo de Cristo. Então presta bastante atenção em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Olha só o que diz. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, seis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Você já reparou que a maioria dos cristãos que usam esse texto para dizer que nós não podemos julgar, eles usam esse texto e param aqui no versículo 2. Mas olha só o que diz o versículo 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aqui, o Senhor Jesus não está falando que nós não podemos julgar o outro irmão. Ele está falando contra a hipocrisia. E você sabe muito bem que naquele tempo Jesus falava muito diretamente com os fariseus, com os saduceus, que eram os religiosos da época. E eles eram hipócritas, que estavam cometendo erros, cometendo pecados, mas apontavam o dedo para as pessoas que estavam ali cometendo seus erros e seus pecados. Aqui é aquele mesmo caso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, torna-te padrão entre os teus irmãos. O que significa isso? Significa que se você for corrigir alguém, você precisa ser exemplo. E é isso que o texto está dizendo. Agora vai lá comigo para João. João capítulo 7. Olha só o que diz em João capítulo 7, no versículo 24. E aqui fica muito claro isso. João capítulo 7, no versículo 24 diz, não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Em outra versão você vai encontrar dizendo, não julgueis segundo a aparência, ou segundo aquilo que você vê, mas julguei pela reta justiça. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo, você não pode julgar só por aquilo que você está vendo, mas sim, você pode julgar pela reta justiça. E onde está a reta justiça? A palavra de Deus. Nós podemos julgar segundo o padrão da palavra de Deus. Agora, o que significa este julgamento? Quando a Bíblia fala sobre julgar o outro irmão, que nós podemos sim julgar o outro irmão, ela está falando sobre um julgamento para a correção e não um julgamento para a condenação. Existem muitos irmãos que fazem julgamento dizendo que aquela pessoa ela vai para o inferno se ela não respeitar aquilo que o irmão está direcionando. E sabe onde isso fica muito mais claro? Vai lá comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 6, dos versículos 1 a 5. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante aos santos? Olha só que coisa interessante. Versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. E aqui o apóstolo Paulo ele está incentivando os cristãos de Corinto a julgarem as causas pequenas. Existiam ali alguns conflitos entre os irmãos de Corinto, e eles estavam levando essas questões, essas causas, para os tribunais seculares. E o apóstolo Paulo diz, são coisas pequenas, será que vocês, entre irmãos, não conseguem julgar essas causas pequenas? Será que vocês não podem corrigir uns aos outros em relação a essas mesmas causas? Então nós vemos que sim, a Bíblia nos autoriza
a fazer julgamentos em relação aos irmãos. Continua comigo a leitura, no versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, construís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha, vou-lo digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Percebe que nós podemos julgar uns aos outros com sabedoria, segundo a reta verdade, mas não é um julgamento para a condenação, é um julgamento para a correção. Agora vai lá comigo em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, no versículo 15. Mateus capítulo 18, no versículo 15 diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Agora presta atenção, se um irmão pecar contra ti, vai falar com ele sozinho. Agora vai lá comigo, ainda no mesmo texto, Mateus 18, no versículo 20. Diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse é um texto muito usado nas rodas de oração, ou quando um irmão chama o outro irmão para orar. Irmãos, vamos orar porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Jesus estará. Porque esse texto diz isso, né? Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Mas como eu li no início, esse texto ele não está falando sobre reunião de oração ou reunião dos santos. É claro que é uma verdade implícita. Nós sabemos que Jesus está em nosso meio quando nós estamos em oração. Mas Mateus capítulo 18, no versículo 20, quando diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, está falando sobre um julgamento entre irmãos, julgamento de causas entre os santos. Volta lá comigo no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirdes, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, nós podemos nos reunir com os nossos irmãos. Se for identificado algum erro em algum irmão, nós podemos nos reunir com estes irmãos para tentar julgar o irmão e corrigi-lo segundo o que está escrito na palavra de Deus. E olha só o que diz Gálatas. Vai lá comigo para Gálatas. Gálatas no capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, esse texto está nos dizendo, nós podemos sim corrigir uns aos outros, e nós devemos julgar os nossos irmãos, mas não é um julgamento para a condenação, é um julgamento para a correção, é um julgamento para a edificação do corpo de Cristo. Bom, eu espero que este vídeo tenha ajudado e tenha edificado a sua vida. E eu peço carinhosamente mais uma vez, deixa o seu like no vídeo, deixa um comentário, e se você não é inscrito no canal A Lâmpada para os Meus Pés, eu te peço, deixa aqui sua inscrição, tem um botãozinho vermelho escrito inscrever-se. Inscreva-se no canal, porque o seu comentário, o seu like e a sua inscrição ajudam na divulgação deste canal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.